Muito bem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 20. João capítulo 20. Aqui é um capítulo que fala sobre a morte, ressurreição, entre aspas, desaparecimento de Jesus, os discípulos meio perdidos. Um capítulo bem conhecido por todos nós, mas que podemos tirar lições tremendas com este capítulo. Aqui apresenta alguém que era muito amiga de Jesus. E talvez se eu perguntasse aqui para vocês, quem aqui tem amigos? Muitos de nós aqui levantaríamos as mãos, dizendo assim, eu tenho amigos. Quem sabe você está aí do lado de um amigo seu. Quem sabe você trouxe um amigo seu aqui para esta manhã. Os amigos verdadeiros são poucos, vamos ser sinceros. Na verdade, dá para contar até mesmo na própria mão, em uma das mãos. Aqueles amigos que nós confiamos para toda e qualquer hora, para falar todo e qualquer assunto. Até mesmo Jesus não tinha muitos amigos. E nós vamos ver aqui nesse capítulo que Jesus realmente tinha poucos amigos. No capítulo 20, no verso 1, apresenta para nós que no primeiro dia da semana, Maria Madalena, ela foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, ou seja, tinha sido removida. No verso 2, então, correu e foi ter com Simão Pedro e com um outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram do sepulcro a pedra, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. 5. E, baixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. 8. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Aqui então apresenta que Maria Madalena, logo no primeiro dia da semana, que hoje nós conhecemos como domingo, sendo ainda madrugada, antes do sol nascer, ela no luto, porque tinha visto o amigo dela sendo crucificado, pendurado numa cruz, mas que antes do pôr do sol de sexta-feira, ele foi colocado agora na tumba, foi colocado ali naquela cova, se assim podemos dizer, na sepultura. E Maria queria preparar o corpo de Jesus, mas como era o sábado, então ela não mexeu, deixou quietinho. Mas chegando a madrugada, quem sabe ela nem dormiu, ansiosa para poder preparar o corpo daquele que ela tanto amou, aquele grande amigo que a libertou de um mundo tão mau, de uma vida tão ruim. Ela chega lá e tem a grande decepção. Puxa vida, o meu amigo Jesus não está mais aqui. Então ela volta e vai recorrer aos discípulos, mas os discípulos eles também não estavam bem. Eles estavam com medo dos judeus, porque o mesmo que aconteceu com Jesus poderia acontecer com eles. Então somente Pedro e João vêm. É interessante que a Bíblia aqui relata que João ele vai correndo na frente, porque João era mais jovem. A gente entende que João, quando ele foi chamado para ser um discípulo de Jesus, ele tinha entre 14 e 17 anos, ele era bem jovem mesmo. Tem uns que até se apavoram quando eu digo que eu sou pastor, né? Que o pastor, para ser bom, ele tem que ser careca, barrigudo e ter bigode. E eu não tenho barriga, eu estou ficando meio preocupado com as minhas entradas aqui. E o bigode eu não vou deixar crescer. Mas a gente tem que ter um chamado na juventude, começa na juventude, e João foi chamado na juventude. Tanto é que ele foi o último discípulo a morrer, ele morreu quase no ano 100 depois de Cristo, porque ele foi chamado muito cedo. Então ele vai correndo, e quando ele chega no sepulcro, João ele era jovem, mas ele não era bobo nem ousado. Ele chega e para a porta. Já Pedro, que era mais velho e ousado, entra. E aí depois que João vê que Pedro entrou,
Ele disse, então eu também posso entrar. E ele vê aquela cena e eles têm certeza, Jesus não está mais aqui. Jesus sumiu. Os discípulos, eles voltam, que é o que o verso 10 conta para nós. Olha o verso 10 do capítulo 20. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Os discípulos não ficam ali, eles voltam. Verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, fazendo o quê? Me ajudem? Ela estava chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhes perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Dentro dessa história, os discípulos então, ao voltarem, Maria ela fica ali, porque como dito, ela era alguém que amava Jesus intensamente, e ela queria pelo menos fazer uma despedida decente para Cristo. Ela queria um mestre, ela queria pelo menos o corpo de Cristo para poder preparar e dar um enterro decente para Cristo, porque na cabeça dela realmente aquele amigo tinha falecido, e agora quando ela perde o corpo de Cristo, para Maria aquilo foi extremamente decepcionante. Quem sabe existam pessoas que estejam aqui que tiveram a experiência de ter acompanhado algum ente querido, alguém que amava muito, até a porta de um hospital, e por causa do coronavírus, quem sabe a pessoa estava com corona ou não, e a pessoa foi colocada em um saco, e você, quem sabe, nem teve a oportunidade de se despedir daquela pessoa como gostaria. Se aconteceu isso com você, você consegue entender o que estava passando na mente de Maria nesse momento, que não podia se despedir de seu grande amigo, então ela fica chorando, e é interessante que a Bíblia conta para nós, que Deus ele manda nada mais, nada menos do que 2 anjos, 2 anjos para consolar Maria. Eu acho isso aqui incrível, não é um, é 2 anjos, que vêm consolar Maria e perguntam para ela por que ela está chorando, mas Maria, ela olha para os anjos e é como se não fosse nada para ela. É bem interessante que, quando nós vamos no capítulo 9 de Daniel, nós vemos o relato onde Daniel ali, no capítulo 8, teve a visão das 2.300 tardes e manhãs, ele não compreendeu aquela visão, e ele queria entender por toda a lei aquela visão, e ele também estudou o livro de Jeremias, e viu que se cumpriram os 70 anos, e que estava na hora de Deus libertar o povo de Israel. Então ele começa a orar, e aí no capítulo 9 ele descreve a oração dele. E se você olhar a oração, quando chega ali pelo verso 19 e 20, o anjo fala para Daniel assim, Daniel, no início das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te revelar o que quer dizer a visão. Veja, se nós formos ler a oração de Daniel, nós vamos ficar ali 2, 3 minutos lendo, e o anjo falou para Daniel que quando ele começou a orar, saiu a ordem para o anjo vir. Pergunto para você, será que um anjo é rápido para ele vir do 3º céu até aqui, num período de uma oração?
Olha como Deus ele cuida de cada um de nós. Para Daniel ele mandou um anjo, mandou o anjo Gabriel, e foi suficiente para solucionar aquele problema. Maria não foi diferente. Maria estava inconsolada, assim como Daniel, que estava sofrendo por causa de tudo que o povo de Judá estava passando. Deus mandou o anjo, ele queria entender a visão, e Maria, que tinha perdido a Cristo, inconsolada, precisava de consolo também. Quem que Jesus manda, quem Deus manda? Não só um anjo, mas 2 anjos. Maria era privilegiada, sim ou não? Eu considero ela privilegiada. E eu pergunto para você, alguém aqui já teve a experiência de receber o seu anjo, de conversar com o seu anjo? Tem alguém aqui que já teve a experiência de receber no momento assim de angústia e teve a presença do seu anjo? Tem alguém aqui? Olha aí, ó, tem pessoas que os anjos já visitaram. Sabe que o meu anjo ele já me visitou 2 vezes, pelo menos assim que foi que eu tenho certeza. Quando eu era criança, ali eu acho que foi nos anos de 2005, foi lançado aquele filme A Última Batalha, não sei quem lembra. E aquele filme me impactou muito, porque tinha uma cena quando o Lucas ele ressuscita e infelizmente ele está perdido. E quando ele ressuscita, o anjo vai contar para ele o que tinha acontecido. E o anjo mostra que ao longo de toda a vida, aquele anjo estava ao lado dele. E aí tem uma cena que mostra que o anjo está em cima de uma pontezinha, está o Lucas e uma outra menininha mexendo ali, aqui no Rio Grande a gente chama de arroio, né? Mas num córrego ali, estava mexendo. E aquela cena eu lembro que impactou a minha vida. E o meu sonho era conhecer o meu anjo, ver ele. Imagina, o meu anjo conhece tudo de mim, esteve comigo em todos os momentos. Em um determinado período da minha aborrecência, eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor. Acabei seguindo outros rumos. Eu nasci no hospital, como normalmente se nasce, né? Tem uns que falam que nasceram na igreja, né? Eu não vi ninguém nascer na igreja. A gente nasce no hospital, mas fui criado com os princípios e ensinamentos da igreja. Quem fez isso de forma especial foi minha avó. Só que minha avó, depois que meu avô faleceu, ela casou de novo e foi morar para Lajeado. Então aquela influência que eu tinha de me guiar para a igreja e tal, todo aquele negócio, entre aspas, tinha acabado e eu acabei me desviando. Só que o Espírito Santo ele nunca deixou de trabalhar comigo. E nesse período a minha mãe assim, estava bem certinha na igreja e tal, e eu indo para o outro lado. E ela vinha comigo e falava assim: Dionei, hoje eu senti falta de você lá na igreja. Hoje um anjo sentou no teu lugar. O teu lugar estava vazio. Nossa, aquele negócio arrebentava meu coração. E eu dizia para minha mãe: fica tranquila, eu vou voltar. E o Espírito Santo vinha assim e me quebrava. Porque eu sabia, só que era muito difícil. Porque parecia que eu estava numa rede de pesca. Eu queria sair, mas não conseguia. E não adiantava dizer para Deus: olha Senhor, a partir de amanhã eu vou mudar minha vida, que não era. E aí eu aprendi uma coisa, que para nós, tanto sairmos da igreja, quanto entrarmos na igreja, é um processo. Ninguém acorda pela manhã e diz assim: hoje eu não vou mais ser adventista do 7º dia. Não, hoje chega, acabou esse negócio aqui. Ninguém faz isso. E ninguém também, assim, de forma geral, simplesmente acorda e diz: agora eu vou ser um adventista. É um processo, vai acontecendo, tanto para entrar quanto para sair da igreja. Como que eu faço para sair da igreja? De manhã, em vez de eu buscar ao Senhor em primeiro lugar, eu vou já fazer as minhas atividades. Comecei a sair da igreja. Chega ali as provisões que o Senhor me deu, nossa renda, e eu primeiro vou pagar as minhas contas para depois ver se vai sobrar alguma coisinha. Comecei a sair da igreja. Você sabia que as estatísticas mostram que 90% das pessoas que abandonaram a igreja, eles não eram fiéis dizimistas nem ofertantes? A gente começa a sair da igreja, não é quando eu simplesmente deixo de vir à igreja, é quando na minha casa eu deixo de buscar ao Senhor naquelas coisas mínimas, naquelas pequenas coisas. Ali é o processo que eu começo a sair da igreja. E para voltar é a mesma coisa. Nós vamos indo.
é uma música que a gente escuta, é alguém que fala alguma coisa para nós, um livro que é entregue, um vídeo que nós vemos. O nosso coração começa sendo aquecido e o processo vai acontecendo até que um dia eu estou ali na minha cerimônia de iniciação dentro da igreja. E aí eu começo a minha carreira cristã. É um processo. E dentro desse processo agora de volta, numa determinada noite, eu estava angustiado, querendo mudar minha vida, mas como eu disse, eu não tinha força, então eu orei ao Senhor e disse: Senhor, se Tu está aqui, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que Tu me envie o Teu anjo. Eu quero que Tu envie o Teu anjo para mim ter a certeza que Tu está comigo, que por mais que eu não esteja vivendo uma vida que Te agrade, que honre o Teu nome, eu quero ter a certeza que Tu estás aqui comigo. Aí eu tinha uma cama de solteiro e eu imaginava que o meu anjo era grande. Aí eu peguei e vim bem para o canto assim da parede, me encostei, fiquei de lado e pedi para Deus e estiquei meu braço assim, para o meu anjo sentar ali. E quando eu sentei, estiquei a minha mão, eu consegui fechar minha mão como se eu segurasse a mão de alguém, e eu sentia um redemoinho extremamente forte, e meu braço ele formigava até meu cotovelo, e eu fiquei abismado, disse: puxa vida, Deus ouviu minha oração, Deus enviou o anjo. Aí eu comecei a ficar até com um pouco de medo dele aparecer para mim, né? Só em segurar a mão dele já estava suficiente ali, mas foi muito legal. E aí depois, passou o tempo, como dito, é um processo, nós nos mudamos, nós morávamos na casa da minha avó, minha mãe e meu padrasto compraram uma casa, compraram o terreno, construíram a casa, e nessa nova casa agora eu estava chique, porque eu sempre tive meu próprio quarto, mas eu comprei um negócio diferenciado para poder me ajudar ali, para mim ter mais conforto. Comprei um ventilador de teto. Uau, botei um ventilador de teto, instalei, deixei bem certinho, eu coloquei minha cama, eu mesmo instalei e coloquei assim, para ligar e desligar o ventilador aqui em cima de mim. E eu não sei você, mas eu tenho um problema para dormir com luz. Qualquer flashzinho de luz é suficiente para me acordar no meio da madrugada. Podem ficar gritando, cachorro latindo, esse negócio normalmente não me incomoda. Mas se tiver uma luzinha, pode ser aquelas de TV assim, nossa, é terrível para mim. E nessa casa nova que eu estava, uma das janelas tinha um problema mesmo ser nova. Era aquelas janelas de abrir assim, sabe? E aí uma daquelas ripinhas faltava. Então tinha o vidro que abaixava e subia. E aí eu sempre abaixava ela e colocava a minha toalha ali, para que aquela luz não entrasse para mim conseguir dormir bem. E num domingo à noite, eu decidi escutar a Novo Tempo. Coloquei o fone de ouvido, estava dando uma mensagem ali, uma pregação, e eu comecei a escutar aquela pregação, porque eu estava naquele processo, querendo voltar para Deus, e aí o pastor fez um apelo, e pediu para que levantasse a mão, quem quisesse Jesus na sua vida, não lembro o apelo. E eu levantei a minha mão, sozinho no meu quarto, só eu. Eu levantei a minha mão, e quando eu levantei, eu senti aquele mesmo redemoinho, e aquele mesmo formigamento da minha mão. E eu pensei: será que o anjo voltou? E aí eu fiz a mesma coisa. Vim para o lado e disse: Senhor do céu, se Tu está aqui de verdade, por favor, me deixa eu dar a mão para o meu anjo mais uma vez. Eu fui para o cantinho da cama, estiquei o braço, e aquele redemoinho muito mais forte que a primeira vez, e formigava até o meu cotovelo, e formigava. E eu fiquei impressionado mais uma vez, mas aí, como quem me conhece, sabe que eu sou um pouquinho crítico, pensei: será que não é o ventilador que está me enrolando aí? Peguei e disse: ô anjo, se tu está aí, só um pouquinho aí que eu vou me ajeitar aqui. Desliguei o ventilador, o quarto completamente parado. Meus amigos, parecia que eu tinha um furacão na minha mão, fazendo assim, ó. O anjo estava dizendo para mim: eu estou aqui, Dionei. E o meu braço formigava, porque o anjo de Deus é enviado para todos os filhos que clamam por sua presença. Eu aprendi isso naquela noite. Eu aprendi que Deus, Ele nos ama de forma incondicional, independente da situação que eu esteja, por mais que eu possa estar vivendo uma vida que desagrada ao Senhor. Mas quando eu me humilhar,
quando eu dizer: Senhor, eu estou aqui, eu preciso do teu consolo, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor me liberte, Deus vai fazer o que for preciso para nos ajudar. Se preciso for, até mesmo nos enviar um anjo. E graças a Deus hoje eu estou aqui por causa da misericórdia de Deus. E Maria, por estar inconsolada da forma como ela estava, Deus ele não mandou só um anjo. Deus ele mandou 2 anjos, e não foi só para dar mão, eles apareceram literalmente para ela. Só que depois, no seminário de teologia, eu fui entender o que Maria já entendia. Maria não queria saber de anjos, Maria ela queria Jesus. Maria ela queria Jesus. Quando ela vê 2 anjos resplandecentes, se você olhar o capítulo 28 de Mateus, mostra que aqueles anjos eram cheios de luz, como um relâmpago. Eram seres celestiais. Ela vira de costas e diz: eu não estou nem aí para Jesus, não estou nem aí para anjos, eu não quero saber de anjos, eu quero o meu amigo Jesus. E quando ela se vira, então, agora, quem que se encontra com ela? O verso 14 conta para nós que Jesus, ele aparece, ela vê Jesus, e Jesus pergunta para ela, com uma linguagem normal: mulher, por que você chora? E aí a Bíblia fala que ela acha, no verso 15, que ela acha que Jesus era um jardineiro. Eu pergunto para você, quando nós vamos assim limpar o nosso pátio ali, ou fazer um serviço de jardinagem, ou mesmo a pessoa que trabalha com jardinagem, que roupa que nós vamos? Colocamos nossa melhor camisa, uma calça social, ou aquele vestido bonito, enfim, colocamos a nossa melhor roupa assim, todo bonitão, assim, toda bonita. É assim que nós vamos fazer o serviço de jardinagem? Não é, né? É com uma roupa simples, aquela mais assim que eu digo assim: olha, se manchar, se estragar, não tem problema. Se Maria confundiu Jesus com um jardineiro, como que Jesus estava vestido? Interessante. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos ter pompa, precisamos assim ter do bom e do melhor para poder agradar a Deus. Mas Deus ensina para nós que Ele mesmo é humilde. No período da comportagem, eu estive na cidade de Itaúna, em Minas Gerais, e tinha uma irmã, Maria. Ela fazia uma comida que era muito boa. E eu acho que ela viu que eu comia pouquinho, ela gostava de me convidar lá para comer. E ela sempre dizia assim para mim: Dionei, hoje a comida é simples, porque Jesus é simples. Mas era um banquete, vocês não têm noção. Era um banquete de tudo, sim, só do bom e do melhor. E ela sempre dizia: hoje a comida é simples, porque Jesus é simples e Ele vai comer aqui com a gente. Eu nunca esqueci da frase da irmã Maria, dizendo que Jesus era simples, e aqui está mostrando que Jesus, Ele verdadeiramente era simples. Mas o porquê que Jesus estava com essas vestes simples? Veja, na continuação do verso, quando Jesus ele diz Maria, quando Jesus ele chama Maria pelo nome, ela sabe que aquela pessoa não é um jardineiro. Por mais que o estereótipo não seja ali daquele amigo Jesus, mas pelo jeito de Jesus falar, mesmo em meio em todas aquelas lágrimas que ela estava, ela consegue entender que aquela pessoa é Jesus. Se Jesus viesse conversar com você hoje, se Jesus viesse no seu ouvido e dissesse o seu nome, você teria condições suficientes para conhecer a voz de Jesus e entender como que Jesus fala com você? Você já parou para pensar sobre isso? Muitas vezes nós esperamos que Deus ele se apresente para nós. Foi uma coisa assim que muitas vezes me angustiava na faculdade de teologia, que muitos colegas teologandos que são chamados tinham histórias assim que era de arrepiar os cabelos até de careca. E eu ficava apavorado. E eu ficava pensando assim: meu Deus, mas e comigo? Eu não tenho essas histórias assim que é um negócio assim poderoso.
Mas Jesus, Ele não quer se apresentar para nós nas grandezas, e eu precisei entender isso. Jesus, Ele quer se apresentar para nós na humildade. Muitas vezes Ele usa alguém extremamente simples para falar algo para nós, é Ele mesmo que está falando. E Maria conseguiu, mesmo em alguém que não tinha o estereótipo de Jesus, conseguiu entender só com a voz dele. Não foi um milagre estrondoso que Cristo fez para que Maria pudesse entender que ali estava Jesus. Ele não veio em poder e grande glória, ele veio como alguém humilde. E mesmo em humildade, Maria conseguiu entender que era Jesus. E quando ela vê que é Jesus, meu amigo, ela vai fazer aquilo que todo bom amigo quer fazer, quer dar um abraço. Maria, ela foi em direção a Cristo. E Cristo, é meio estranho a gente lendo aqui, onde no verso 17, Jesus diz para ela: Maria, não me detenhas. Ou seja, Maria, não encosta em mim. Não encosta em mim, Maria. Por quê? Porque eu ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai. Olha o que aconteceu aqui, queridos. O santuário, o ritual do santuário apresenta todo o plano da salvação, todo o plano da redenção, tudo aquilo que Cristo faria por nós. E Cristo, Ele é tanto o cordeiro quanto o sacerdote, como o sumo sacerdote. Nesse momento Ele era o cordeiro. E no céu existe o santuário verdadeiro, onde o Deus, o Pai, habita lá. E Cristo, quando Ele ressuscita como cordeiro, e já também como sacerdote, que precisou pegar o próprio sangue dele, para ir até o Pai, para interceder por nós. Aqui, Cristo, com Maria, olha só o que Ele faz. Ele interrompe o ritual de expiação dos pecados de toda a humanidade, de todo o universo, por causa de uma só pessoa que estava inconsolada. O capítulo 16 de Levíticos apresenta o dia da expiação, onde o sumo sacerdote agora tinha um papel de interceder. E ali conta para nós que esse dia era tão sério que todo o povo tinha que se colocar em contrição diante de Deus. Eles não podiam ficar tocando uma vida de qualquer maneira naquele dia especial ali. Se acontecesse qualquer coisa com a família do sumo sacerdote, ele não podia querer responder, cuidar daquilo lá. Ele precisava cuidar dos pecados de todo o povo, precisava interceder pelo povo. Ele só tinha que fazer aquilo ali, só pensar naquilo ali. Cristo, quando Ele ressuscita de forma ideal, Ele tinha que ir correndo para o Pai, para interceder, para ver se tinha dado certo. Mas sabe o que tinha acontecido? Uma pessoa, ela estava inconsolada. E Cristo, então, Ele interrompe o ritual de expiação dos pecados de toda a humanidade, de todos nós aqui, para atender somente uma pessoa. E como que nós podemos saber disso? As vestes de Jesus eram as vestes de um jardineiro, eram vestes simples. E o capítulo 16 de Levíticos, no verso 4, conta para nós que no dia da expiação, o sumo sacerdote ele não usava aquela estola sacerdotal, aquela roupa bonita, cheia de pedra. Ele tinha que botar roupas de linho. Eram roupas boas, mas eram roupas simples. Cristo, quando Ele ressuscita como sacerdote, e Ele está agora nesse processo de intercessão pelos pecados de toda a humanidade. Mas como dito, Ele interrompe a intercessão pelos teus e pelos meus pecados, por causa de quantas pessoas? Por causa de uma só. Eu não sei se você já ouviu uma frase dizendo que se fosse preciso, Jesus morreria só por você. Querido, essa frase é verdade, aqui eu consigo entender isso. Se fosse necessário, Cristo morreria só por você, ou morreria só por mim. Ele faria isso. Por quê? Porque Ele colocou em xeque, se Maria tivesse encostado em Cristo, talvez Maria tivesse tornado Cristo imundo, porque o sacerdote, para ele poder fazer expiação, ele tinha que tomar banho, trocar de vestes, pegar um novilho para expiar pelos pecados dele e pela família dele, tinha todo um processo. E se Maria encostasse em Cristo, Cristo se tornava imundo para poder fazer expiação dos meus e dos teus pecados. Olha o que Cristo fez. Por causa de quantas pessoas? Uma. O porquê?
Porque ela estava inconsolada, ela queria o seu amigo Jesus. Então Cristo, Ele dá uma missão para ela, Ele diz: olha, não me detenhas, não me encosta, eu vou ir para o meu Pai e vosso Pai, mas avisa para os teus irmãos e para os meus irmãos que eu vou me encontrar com eles. Olha que coisa incrível, Cristo, Ele quebra paradigmas. As mulheres não tinham o direito de dar uma missão aos homens ou ao grupo. De forma geral, ele deveria falar isso para Pedro, mas Pedro também tinha negado a Cristo, então ele fala para a única que ficou no túmulo chorando. Cristo era aquele que, quando andava, multidões o cercavam, multidões estavam atrás dele, mas no pior dia de sua vida, quantas pessoas que ficaram lá até o fim? Uma. Você segue Jesus por quê? Porque tem uma boa vida, uma boa família, uma boa saúde? Porque está dando tudo certo? E se desse tudo errado? Você continuaria seguindo a Jesus? Continuaria amando Ele da mesma forma? Maria continuou. Por isso que Cristo vem dar uma missão para ela, dizendo: olha, vai e conta para os meus irmãos. E aí eu quero convidar você a ir para o capítulo 28 de Mateus, onde vai mostrar a sequência dessa história, onde agora elas voltam do sepulcro. Aqui em Mateus conta para nós que é mais que uma Maria. No livro de João, ele está destacando a Maria Madalena por causa desse anseio que ela tinha por Cristo. Mas Mateus conta para nós que ela não estava sozinha, tinha mais pessoas com ela ali. Vai destacando. E no capítulo 28, no verso 9... no verso 8, 28, verso 8, melhor dizendo, diz que, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, depois de terem se encontrado com Jesus, elas saem do sepulcro, elas estão tomadas de medo e grande alegria, não estão mais tristes, Cristo se apresentou. Elas correram a anunciá-lo aos discípulos e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Aqui Mateus conta para nós que Jesus deixa elas abraçar agora ele diz: não tema. Lá em João, em frente à sepultura, Jesus não deixa, porque ele ainda não tinha subido ao Pai, ele interrompeu o ritual, mas ele dá a missão para elas irem e falarem para os discípulos. Nisso que elas saem correndo, Cristo vai lá diante do Pai: ó, está aqui meu sangue, deu certo? Tudo certinho? Ok, tudo. E Jesus volta rapidinho. E para quem que ele vem? Com quem que ele vem se encontrar novamente? Com Maria. Não tinha os discípulos? Tinha. Não tinha outras pessoas que seguiam ele? Tinha. E por que que ele vai se encontrar novamente com Maria? Resposta: porque Jesus, ele vai voltar para aqueles que o amam. Jesus, ele vem para aqueles que o amam, e a única que tinha entendido verdadeiramente quem era Jesus, é a única que ansiava verdadeiramente ter um encontro real e verdadeiro com Cristo, era Maria. Por isso que depois de Cristo fazer a expiação pelos pecados de toda a humanidade, aí sim, ele volta para Maria, e agora ele diz: meu amigo, minha amiga, vem, pode me abraçar. Agora eu já fiz o que eu tinha para fazer, eu já cumpri a intercessão, vem e fica comigo aqui. Quando Jesus voltar, meus amigos, ele não vai voltar para quem seguia ele, para quem se dizia ser deventista, que nos diz, né? Se dizia ser deventista, porque eu sou deventista há tantos anos. Meu amigo, ele vai voltar para quem o ama, ele vai voltar para quem almeja ver ele. É para essas pessoas que Jesus vai voltar, é para essas pessoas que Cristo vai dizer: salve, me abraça, eu estou aqui. É para esse grupo de pessoas, não é para aqueles que o seguem apenas, mas é para aqueles que o amam.
Nós precisamos entender isso. E as pessoas que amam a Jesus, Jesus dá uma missão para eles. Ele diz: vai e fala para os teus irmãos que eles vão me ver na Galileia. Se você ama Jesus verdadeiramente, se você anseia pela volta de Cristo verdadeiramente, Ele diz para você: meu amigo, minha amiga, vá e pregue o Evangelho. Porque se o Evangelho não for pregado, eu não vou voltar. Ele fala isso para nós. E é triste vermos que pessoas ainda não entenderam que para que Cristo volte, o Evangelho tem que ser pregado. Eu me espanto em ver queridos irmãos nossos, aqui não tem ninguém assim, né? Mas queridos irmãos nossos que passam 1 ano e não levam ninguém para Jesus. Sabe o que é isso? Desgraça, morte. Cristo fala que aquele que está em mim dá muito fruto. Aquele, porém, que não está, ele é cortado, lançado fora e cai aonde? É fogo. Fogo. Acaba. Não tem sentido de vida. Aquele que está ligado, que ama Jesus, ele vai dar frutos. Tem uma missão, tem uma vida a cumprir. Ele não é apenas alguém que está ali sugando. Não, ele está dando frutos. Porque se é só para sugar, ele é. Aquele galho é cortado fora. Que coisa terrível. Que risco que corremos de apenas sermos seguidores de Cristo, apenas acharmos que estamos ligados na videira, mas no final de tudo, sermos cortados, lançados fora e pararmos no fogo. O quanto você ama a Jesus, o quanto você quer ver Jesus voltando. Essa resposta pode se dizer assim como o Tiago fala: mostra-me a tua fé que eu te mostro as minhas obras. Pelos seus frutos os conhecereis. O tamanho do meu amor por Cristo é o tamanho da minha missão. O quanto eu amo a Cristo é o quanto eu anseio por pregar o Evangelho e ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Se Jesus viesse hoje, queridos, Jesus seria essa pessoa que diria para você: ei, salve, amigão, vem me abraçar que eu estou com saudade de ti. E vem trazer as pessoas que você falou de mim para elas também? Ou Jesus diria para você: não me detenhas, porque eu não te conheço? A missão faz parte do coração de todo verdadeiro discípulo de Jesus que ama Cristo. Maria, ela amava Jesus, e foi por isso que Jesus veio para ela, porque Jesus volta para aqueles que o amam. E se for para uma só pessoa, Jesus vai voltar, por mais que ele tenha milhares de seguidores. Mas ele volta só para uma se for necessário, desde que o Evangelho tenha sido pregado. Que Deus te abençoe. Nós vamos cantar uma música agora, falando sobre a amizade de Jesus, sobre o quão bom é ter a companhia dele. Eu quero convidar você para que, enquanto a música estiver sendo cantada, que você fique de pé, se você tiver o desejo real e verdadeiro de ser amigo de Jesus, de fazer um pacto com Cristo. Mas eu te digo sinceramente, querido, se você não quiser isso e o banco estiver mais confortável, fique sentado. É melhor. Mas se você quiser, fique de pé, cante com fervor, com louvor, dizendo: eu quero ser teu amigo, eu quero ser um missionário, eu quero te ver voltando nas nuvens dos céus.